Sobre o caminho do herói. Faça ou morra tentando. Boa noite para todo mundo que está me escutando aí. Esse é o vídeo de hoje, um pouco atrasado, tá bem mais escuro agora, eu acho que uma meia-noite. E hoje eu quero fazer um vídeo mais cabeça, tá? Para quem estiver me escutando aí. Sem cigarro hoje, meu cigarro acabou, esqueci de comprar mais. Foi meu último cigarro, acho que tem umas... Não, tem mais tempo, eu treinei jiu-jitsu agora. Não ia treinar, tá? Eu falo sobre isso também. Eu tava cansado, tô um pouco cansado ainda, mas interessante de quando você tá muito cansado, você faz alguma coisa, seu corpo se revigora. E a oração também, para quem acredita, perdão, de fluxo, para quem acredita realmente tem a fé em Deus ou religião, tá, vamos ser mais sinceros, quem é cristão sabe que a oração tem um poder muito forte, então se você está desanimado, etc, e consegue fazer uma oração, consegue rezar, você consegue sair desse lapso de cansaço por um momento. Então é muito importante você alinhar com isso, a oração para o bom desempenho, cafeína e fazer as coisas, entende? Quando você faz as coisas, elas acontecem. É papo de coach, mas não. Quando você consegue fazer uma coisa e para de pensar em fazer a coisa, entende? Pare de pensar em eu tenho que estudar, eu tenho que fazer aquilo, qualquer coisa que seja, pare de pensar no ato de fazer a coisa e simplesmente pense em eu tenho que começar a fazer aquilo e depois você vai desenvolvendo toda a atitude em si. Bom, senhores, voltando aqui para o vídeo aqui, agora vamos falar sobre o tema sério, sobre o caminho do herói, ou fazer ou morrer tentando. Acho que tem muito vídeo no YouTube aí, vai falar exatamente sobre o caminho do herói, etc, que vem da filosofia, que retrata que tem que ter, primeiro, a descoberta do caminho, aí tem que ter um tutor, aí ele tem que descobrir o seu poder, aí ele tem que perseguir um caminho, enfrentar um desafio, enfrentar um grande vilão, ou um grande, como é que é a palavra? Arquetipo não, antagonista, ele tem que ter um antagonista ou um ser que representa esse antagonismo do herói. Em base, o caminho do herói é o quê? Um ser, uma pessoa comum, ou principalmente um jovem comum, que vê uma possibilidade ou tem um chamado para ascensão, uma trajetória de ascensão, um desafio, uma queda e uma volta dessa queda. Esse é o caminho do herói. Até alcançar o objetivo principal, que eu, desde o começo da história, passo para desenvolvimento. E a gente vai trazer isso para nossa vida, entende? O caminho do herói é a vida de cada um. Deixa eu pegar o nome aqui, a referência. Tá, voltando no tema sobre que a gente tá falando do caminho do herói. Eu procurei aqui de novo exatamente isso que eu falei, só que em uma parte mais de venda, etc. Bom, acho que foge um pouco do livro. Voltando sobre Sol e Aço, de Yugo Mishima. Sempre esqueço o nome dele, japonês, perdão. E exatamente isso, entende? Ele descreve no principal livro dele, que é Sol e Aço, mais vendido. Ele sai do caminho básico de um intelectual japonês, que eu acho que é o principal que acontece no mundo ocidental, tá? Isso aconteceu no Japão depois do fim da guerra. Ele era um intelectual no começo da guerra, tá? Mas era jovem, de 17 anos, não pôde lutar pelo atributo físico dele, que era um garoto magricelo. Mas depois que a guerra acabou, ele se preparou, etc, porque ele conheceu da a filosofia da carne que ele falava, que as palavras podiam descrever um aspecto, mas simplesmente a carne, o cansaço, o sol e o aço são uma linguagem diferente, que foge de tudo, é uma linguagem muito superior. Ele percebe, vê os kamikazes, a glória de tudo aquilo, que o homem comum não entende, que o ocidental fraco, movido simplesmente pela discussão política, que não existe mais o duelo, tudo foi banalizado, simplesmente ideias e jurisdição, papelada, e não existe mais a morte do herói. Ele justamente fala isso, o caminho do herói, não existe mais a morte gloriosa, não se almeja mais morrer defendendo a pátria, ou morrer por um grande ideal, morrer pela causa, se almeja morrer numa cama de hospital. E é exatamente isso, independente da causa, independente se ela é certa, se ela é errada, não se almeja mais ter uma vida com significado. O importante no cenário ocidental é ter uma vida com conforto. E a gente vai entrar nessa parte agora, o porquê do tem o caminho do herói. Muito bem, voltando agora, deixa eu arrumar essa câmera aqui. Voltando agora sobre o que é o caminho do herói, a gente já falou sobre isso, mas como isso vai encaixar na vida das pessoas comuns, entende? Vai falar, ah, cara,
legal, é a teoria do caminho do herói, eu já escutei isso em 50 vídeos diferentes sobre melhoria pessoal. Meu canal não é de melhoria pessoal, tá? Vamos deixar isso bem claro, eu não tô aqui pra... Talvez sim, mas não é desse tipo coach, tá? Mas voltando no assunto, alguém vai falar, ah, mas tá, legal, na teoria, morrer por uma causa curiosa, só que meu trabalho é um 6 por 1, eu trabalho numa padaria, minha mulher é chata, eu namorei com ela porque eu não achei mais nada pra encontrar, ou não sei, eu não namoro, sou um cara solteiro porque eu não tenho tempo nem saco pra namoro, ou não sei, qualquer possibilidade, tanto faz, né? O que você faz com sua vida amorosa, ou... Mas vamos falar mais da vida profissional, que é o que mais impacta, tá? E a vida amorosa impacta muito. Se tá com uma pessoa que você é infeliz ou não tá com ninguém porque você não consegue, isso te impacta sim. Tá, você tá num emprego ruim que você não gosta, num lugar ruim que você também não gosta, você tá numa condição que você não consegue sair por parte financeira e pela parte das pessoas ao seu redor que realmente você não se vê num caminho glorioso de ascensão como o Hobbit, tá, perdão, o Hobbit pra jogar o anel no vulcão e acabar. Eu só assisti o filme, tá? Quem tiver me corrigir aí por causa do nome aí, pode me corrigir. Mas você não tem esse caminho glorioso que vai vir o Senhor Gandalf fumando um grande cachimbo e te explicar com palavras complexas o que você tem que fazer. Sua vida é um saco, tá? Sua vida é uma merda. Eu falo, nossa, minha vida é uma merda. Cara, sim. E é aí que vai entrar o caminho do herói. Tá, talvez isso seja um pleonasmo, talvez eu esteja repetindo alguma coisa. Fiz muito isso no Enem, por isso que eu fui péssimo. Mas agora, voltando ao assunto, sua vida é uma merda. E por que você tem que entender isso pro caminho do herói? O caminho do herói não começa quando uma história é boa. Principalmente, vamos no caso do Senhor dos Anéis, tá? Sou péssimo com nomes, só sei o nome de alguns. Mas você tem o Hobbit. Ele não é um personagem incrível, não vai ser nem no final, tá? Tipo, não tô falando de capacidade física, etc, habilidades, etc. É um personagem muito bom, tá? Muito forte. A gente pode falar sobre lealdade, sobre objetivo. Isso vai aumentar justamente isso que eu quero falar. Mas no começo ele é só mais um hobbit, ele só vive ali, ele não tem nada de especial, diferente de ninguém. Ele pode ter um pouco de diferença, assim, de modo de agir, etc. Mas no fim das contas era mais um hobbit. Só que no decorrer da história, por ele ter sido escolhido para levar tudo mais aquilo, porque ele tinha um coração que não via maldade nas coisas, ele poder passar por todo aquele sofrimento, aquele objetivo, aquela tentação, e ter que lidar com a como é que eu falo? Como é que era o nome da coisa lá que chamava? Enfim, ter que lidar com a tentação no anel e suportar tudo aquilo, ele se molda, entende? Agora trazendo isso para nossa vida cotidiana, ela é bem mais complexa de se encaixar. Não é algo tão simples e linear. Você não tem um objetivo assim, claro de jogar alguma coisa numa panela quente. Não é esse o objetivo principal. Seu objetivo principal pode ser melhorar de vida, tá? Pode ser ter uma vida melhor para os seus pais. Nunca tenha... Sim, olha, conforto é muito importante para as pessoas que você tem que proteger. Para quem é homem, você tem que proteger as pessoas, tem que manter elas confortáveis. Mas isso não pode ser a causa fim na sua vida, entende? Se é a causa final da sua vida, deixar as pessoas que você ama confortável, você vai se arrepender. Não porque o conforto não importa, importa muito, tá? Você poder pagar uma faculdade para seu filho, poder pagar um curso para sua filha, poder levar a sua família para viajar, isso é uma coisa muito importante, é uma coisa que realmente, se você não tiver dinheiro, você só não faz isso. Então, onde eu quero chegar? Você não pode ter essas coisas de pagar uma faculdade, de poder viajar, como o objetivo final. O seu objetivo final tem que ser criar uma família estruturada. O seu objetivo final é criar pessoas de valor, independente da renda financeira. Mas a sua renda financeira vai estar lá para dar um apoio para esse objetivo. Ela não vai ser a causa no final. Isso é muito importante. Por que que tem tanta gente rica, desestruturada? O cara tem tudo, ele tem um dinheiro, ele tem um apoio. E eu não tô falando de pouca coisa, não. Eu tô falando, tipo, pagou a faculdade, mas não cursou. Eu tô, tipo, ele tem tudo. Ele não tava cursando a faculdade só por papelada. E o cara acaba com tudo. Por quê? Porque o pai objetivou o conforto. Objetivou.
a boa vida do filho, objetivou o status geral da família e não objetivou a coisa mais importante, que é a construção de caráter, a construção de alguma coisa. E a gente está falando do campo paterno, né? A gente tá falando do campo paterno, mas vamos voltar para o campo pessoal do indivíduo solteiro. Agora voltando para você, indivíduo que me assiste, que provavelmente é igual eu, um cara jovem, sem muitas conquistas, talvez já conseguiu, sei lá, comprar sua moto, já conseguiu dar a entrada no carro, ou tá morando sozinho pela primeira vez, tá se adaptando, fazendo suas comprinhas no seu trabalho, começou um estágio, começou, terminou a faculdade, tá fazendo sua vida, está iniciando, é uma carreira ampla, ou você pode estar feliz com o que você está fazendo, você pode estar infeliz. Independente da situação, você tem um caminho do herói para correr, você tem que se adaptar a todo esse caminho que você não conhece. Por mais que você pode ter vivido, não sei, as sombras do seu pai ou da sua família, que trabalhavam na mesma área que você vai trabalhar, querendo ou não, vai. A não ser que você trabalha na mesma empresa, mas enfim. É um caminho que você não sabe de tudo, por mais que você ache que sabe. Você vai aprender muita coisa nesse caminho, você vai quebrar muito a cara. Você vai ter que passar pela tentação de muita coisa, tá? Quando a pessoa fala tentação, ela fala. Até eu tenho esse problema. Tentação a pessoa acha que é uma coisa boa. Porque assim, a tentação deve ser bom, né? Tipo, uma mulher bonita te tentando deve ser maravilhoso. Não é, cara, não é. Porque essa mulher bonita te tentando, que pode parecer maravilhoso, pode ser um problema na sua vida. Esse jogo de azar que pode parecer muito divertido, vai acabar com a sua vida financeira. Sei lá, esse doce super delicioso, que é bem baratinho, vai acabar com a sua saúde. Então, é uma tentação não resistir àquilo. Parece bom, por isso que chama tentação. Se fosse uma coisa ruim, tipo, por favor, não coma bosta. Você vai ter vários problemas intestinais. Você provavelmente, olha, eu não quero comer bosta, porque bosta não parece muito gostoso. Mas se ela não come este chocolate aqui, que é super baratinho, super gostoso, porque ele vai. Daqui a 20 anos, você vai dar um problema intestinal. Você fala, tipo, pô, 20 anos é muito tempo, né, cara? Nem sei se eu vou estar vivo daqui a 20 anos, vou encher a cara com esse chocolate. Na hora que você vê, os 20 anos já se passaram, você tá lá e perguntando por que que eu comi daquele chocolate. Eu não deveria ter aproveitado aquela coisa tão tentadora. Depois de fugir muito do tema, voltando ao tema principal, você tem que entender o seguinte: o caminho do herói é simples, mas ele não é fácil. Você tem que ter um objetivo maior em mente. Você vai ter que passar por um desenvolvimento grande, você vai ter que encontrar seu objetivo, focar nesse objetivo, apostar sua ficha, seu tempo, a sua saúde, a sua energia, a sua família, as suas amizades, o seu relacionamento nesse objetivo. Olha, sempre tenha coisas escalonadas, entende? Seu objetivo pode ir até aonde? Ele pode ir até o seu relacionamento, ok. Suas amizades, ok. A sua família, a se pensar de qual nível familiar. Parentes distantes, ok. Seus pais, não. Ou, dependendo do objetivo, por exemplo, não sei, você mora num local que você quer ser policial, é seu sonho de infância, mas sua família nunca não gosta, tá? Sua família não gosta desse objetivo seu, porque acha perigoso, ou porque, enfim, N motivos, tá? Mas você tem na cabeça que você tem que ser policial. Vale a pena ir contra a sua família para alcançar esse objetivo? Você vai ter que desistir? Você vai ter que colocar no papel, olha, não seja sempre egoísta, tá? Pense bem, mas não se deixe decidir por algo que você vai se arrepender depois. Por uma opinião, entende? Não é algo que, olha filho, por favor, não entra no tráfico, porque você vai morrer. Porque você vai morrer, tá? Ah, não entra na polícia, a polícia também morre. Morre, mas tem salva de tiro no final. Muda nada, também morreu. Mas tem salva de tiro no final. Você não vai ser mais um vagabundo que vai todo mundo adorar na hora que morrer. Porra, morreu um traficante, pá, tiro pro alto. Cara, morreu um policial, uma pena, uma tragédia, entende? É diferente. Você vai fazer uma área de trabalho completamente diferente, entende? Então, pode ter o preconceito da sua família a respeito disso. Pode eles não quererem que você exerça essa profissão. Mas se você tem isso em mente, você tem esse objetivo em mente, você sabe que eles não vão gostar no momento, mas você vai ter que passar por esse desagrado da sua parte fraternal e materna.
para alcançar um objetivo maior, sempre mantendo respeito, tá? Nunca mantendo desrespeito. Você vai ter que passar pelo objetivo também. Então, encontre seu objetivo, passe por ele, passe todo o caminho, passe pelas tentações, passe pela mentoria, que você vai ter que encontrar alguém para te guiar, e não de uma pessoa específica, ou o Virgílio da vida, ou Aristóteles, não. Pessoas vão te guiar nesse processo, é muito importante ter a humildade. Se você, por exemplo, entrar numa profissão que seja, qualquer coisa, eu falo qualquer coisa, você vai entrar na parte tecnológica, tá? Você vai entrar na parte de TI. Você fez um curso, você tem habilidade, você tem algum conhecimento prévio, mexia com isso quando era pequeno, desmontava o computador, você é um gênio da parada. Ok, você pode ser muito bom, mas eu aposto muita coisa que você não sabe de tudo, porque ninguém sabe de tudo. E pela presunção que você é muito bom, você vai menosprezar ou não querer aprender ou não se sujeitar a um serviço que pode ser beneficiário depois ou qualquer coisa do gênero, entende? Porque você se acha muito bom. Talvez você seja muito bom. Realmente, talvez você seja um cara muito profissional na área. Não quero desmerecer. Quem quer que seja, é um exemplo, tá? Mas enfim. Mas a humildade é muito importante. Porque se você não tiver humildade, olha, não dá pra ensinar quem já sabe de tudo. Essa frase, eu não sei onde que eu escutei, acho que eu escutei do meu pai, ou não sei se foi uma aula de Muay Thai, mas não dá pra ensinar quem já sabe de tudo. Se a pessoa tá falando assim, olha, cara, faz assim, você fala, não, eu já sei, eu já sei, eu já sei. A pessoa nem tem pra onde falar, eu já sei, pô, eu já sei, tá achando que eu sou idiota, caralho. Tipo, mano, não se envolve com aquela pessoa. Não, pô, você acha que eu não sei? Eu sei o que eu tô fazendo, pô, eu sei o que eu tô fazendo. Cara, não usa esse tipo de droga. Não, pô, que isso, eu sei o que eu tô fazendo, pô, tá achando que eu sou idiota? Tá achando que eu sou burro, cara? É a falta de humildade que leva à tragédia. Porque você fica cego, você não enxerga que você tá fazendo merda, você tá fazendo cagada. Entende? Você tem que ter isso na consciência, pô. É muito importante escutar alguém que vem de fora e falar, olha, cara, talvez você esteja fazendo errado. Uma opinião dessa pode ser de um amigo, principalmente se for de um amigo próximo, tá? Não acho que tudo é inveja. Às vezes as coisas que você faz, acha que tá tudo perfeito, tá fazendo merda. Analise. Analise bem. Não simplesmente igual, tô fazendo merda, ele falou. Ou não, tá invejoso, merda, morra. Não, analise. Fala, você, cara, será? Vamos analisar os fatos aqui. Será que eu tô fazendo cagada? Será que eu tô fazendo probleminha ou não? E principalmente, se vier de um amigo próximo seu, importante analisar. Se vier de dois amigos próximos seu, muito importante analisar. Se vier de amigos próximos desconhecidos, cara, com certeza tá fazendo uma coisa errada. Com certeza tá fazendo uma coisa errada, tá? As pessoas vão te julgar, tá? As pessoas vão te julgar, elas podem falar entre elas que, olha, esse cara não sei o que, esse cara não sei o que, esse cara pipipi, papapá. Mas a pessoa chegar em você e te dizer alguma coisa, pare e pense, tá? Tenha humildade, por mais que seja mentira, você aprendeu uma lição, se for verdade, você vai aprender muito mais. Então, a humildade é muito importante. Com tudo isso em mente, o caminho do herói e sobre o fracasso, tá? Fazer ou morrer tentando. Não existe outro caminho, não existe meio termo. Se você ficar no meio termo, se você ficar tipo, mas eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Cara, esse objetivo pode ser a coisa mais simples do mundo. Pode ser a coisa assim, tipo, eu quero construir minha casa, eu quero ter meu carro, eu quero poder ter uma coisa assim legal pra minha família, eu quero poder passear com o cachorro no final de semana, eu quero passar um curso para ganhar 6 mil por mês. Pra muita gente isso é simples, pra muita gente isso é um sonho inalcançável, entende? Então coloque isso na sua mente, você tem que ter um objetivo, cara. Você não pode viver de fotossíntese, você não pode ser uma planta sem objetivo maior. Você não pode ser uma pessoa vazia de sentido, entendeu? Mas meus sentidos são a natureza, cara. Por favor, tá? Por favor. Admita que todo mundo tem que ter algo que almeja. Não tem que ser físico, tá? Não tem que ser uma coisa. Você não tem que ganhar rios de dinheiro ou algum cargo público ou nada disso. Pode ser uma coisa espiritual, pode ser realmente. Para quem é católico, eu tenho que me santificar. Eu, pecador miserável, necessito da santificação. Eu preciso parar de pecar contra a castidade, contra desonrar meus pais, contra Deus, parar de faltar à missa domingo, parar de fazer N coisas que eu faço que são de desagrado contra os 10 mandamentos.
E depois que eu terminar de fazer toda essa parte básica que eu não faço, eu vou ter que procurar santidade me sacrificando, entre aspas, sem necessidade. A santificação, para ser santo, não é só cumprir os 10 mandamentos, isso é o básico, você tinha que fazer isso básico. Eu não faço porque eu sou pecador miserável, provavelmente você também não faz porque todos somos pecadores miseráveis. Mas o santo, ele tá uma coisa além. O santo é o perfeito caminho do herói. Olha, para quem não conhece, procure, tá? Uma dica pessoal minha, procure a história completa de São Francisco. Se você acha que São Francisco é um cara das plantas e do tatu bola, está redondo. Como eu ia dizendo, eu falei sobre São Francisco, eu errei uma parte, eu confundi uma parte, eu vou cortar essa parte aí, você não vai ver ela. Mas eu falei que ele era parente do sultão do Egito. Engano meu, ele foi falar com o sultão do Egito, mas ele foi falar isso durante uma cruzada. A cruzada acontecendo, ele foi lá falar e muito mais do que isso. Ele era de família muito nobre, ele era assim, muito rico, ele era um homem de armas. São Francisco era um guerreiro apto. Era impressionante a capacidade de São Francisco no campo de batalha. Ele era conhecido por isso, tá? Literalmente, num dia entrou numa igreja em ruínas e escutou: São Francisco, vê o estado da minha igreja, reconstrói minha igreja. Francisco, vê o estado da minha igreja, reconstrói ela. E daí ele virou frade. E é uma coisa assim, é o caminho do herói perfeito, é renúncia total. Então você tem que entender isso, tá? Não é simplesmente algo físico, não é simplesmente financeiro, não é simplesmente algo bobo que você vai fazer. Você tem que procurar entender qual que é o seu objetivo, pense nisso, o que você quer fazer, onde você quer chegar. E o mais importante, sempre faça algo, tá? Não durma nesse ponto, não fique pensando que você tem muito tempo. Eu não quero apressar você, não quero te deixar com ansiedade nem nada, mas não pense que você vai ter o tempo do mundo, tá? O tempo passa bem rápido. Então se decida. E se você não se decidiu ainda, comece algo que você sabe que você vai gostar. Ah, eu não sei se eu vou ser policial, eu não sei se eu vou ser juiz, se eu vou ser promotor. Cara, faça direito, você não sabe. Qualquer uma das profissões vai te ajudar. Faça direito. Ah, mas eu tinha que estudar. Cara, estude. Eu não fiz o Enem no terceiro ano. O Enem pode fazer todo ano, parceiro. Estuda esse ano. Passa. Ah, mas eu não consigo passar, passa numa esquina, cara. Pega a bolsa numa esquina aí, ó, e vai fazer direito. Vá cursar alguma coisa, tá? Vá procurar conhecimento da sua área ou qualquer coisa do gênero. Não fique parado, não fique esperando e pensando, e pensando, e pensando, e pensando. Quem pensa demais, quem muito pensa, não age. Pensar é importante, pensamento excessivo causa ruína, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, porque o caminho do herói é tão importante, porque você não pode deixar de largar o osso. Vá até o final. Muita fé em Deus, tá? Muita fé em você também. Não se menospreze, não ache que você é capaz. Todo mundo é capaz. Olha, provavelmente a pessoa que você admira, ela também pensou que ela não era capaz e ela conseguir. Então, não seja arrogante, seja humilde. Tenha consciência da sua capacidade, da sua não capacidade. Procure entender isso de maneira honesta. O que você pode melhorar, o que você não pode melhorar. Você pode melhorar tudo, tá? Mas assim, tem coisa básica, etc. Tipo, você ter, ter 50 centímetros de altura e querer ser jogador de basquete, é uma coisa lógica, você vai se frustrar. Mas coisas que você pode fazer, que são simplesmente do campo da sua da sua mente, de que você acha que não pode fazer, você vai poder fazer, cara. Só basta focar e ter muita fé em Deus, muita fé em você mesmo. Objetivo, foco, força e fé. Deus para todo mundo e uma boa noite.